E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, começando mais um episódio do podcast, do Alpcast, né? O podcast aqui da Alpcom. Aqui do meu lado temos Gilberto. Obrigado, Anderson. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Assina o cheque, o cara que assina o cheque no final, com autorização do financeiro, óbvio, né? Tá mais pra chefe aquele ali, ó. Dá uma olhadinha. E a gente tem aqui um novo diretor aqui da Alpcom, né? Porque tá nesse jeito, né? Comentário, Olha a postura. o comentário nas obras é que virou diretor. Fala, nossa, Felipe Souza, você é o novo diretor? Felipe, bem-vindo, obrigado por estar aqui. Sei que você está muito corrido aí no seu dia a dia, mas você tirou um tempinho para vir aqui nos prestigiar com a sua presença. Sim, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Sou muito feliz, né? Gosto de estar aqui com vocês. Tamo aí, né? É isso aí, Felipe Souza, é isso aí. Felipe Souza, número 0039, ANEAC. Felipe, hoje o nosso tema vai ser... Há 16 meses nós tínhamos um sonho e inauguramos a nossa escola. Colocamos em prática a nossa escola de acesso por corda, montamos a nossa estrutura e agora, depois de 1 ano e meio, já temos 15ª turma formada e nada ninguém do que você para vir explicar um pouco para esse pessoal o que foi nesse tempo, como foi, de que maneira foi. Primeiro que assim, quero te parabenizar, isso de verdade, não parece que você fala que é brincadeira minha, é verdade. Você começou sendo um N3 sem nunca ter dado uma aula e hoje, depois de 15ª turma, você já é um professor. E se eu não me engano, em junho agora você vai fazer mais uns cursos e você vai se tornar N3I. Aí você vai para Bahia fazer uns treinamentos, não é isso? Sim. Então, primeiro, parabéns. Obrigado. Segundo, que não foi fácil, que para quem nunca entrou na sala de aula, você foi bem. Então, assim, eu queria que você explicasse para nós, porque nós temos 104 alunos aprovados. Ou melhor, 104 alunos inscritos. Tivemos 3 reprovações. Qual foi a dificuldade? Como foi? O que você achou nesse ano e meio aí? Queria que você explanasse, até porque tem um monte de alpinista que quer tentar o acesso, ser alpinista. Então, assim, nada melhor do que o instrutor para dar um pouco hoje um parecer para esse pessoal aí. Sim, vamos lá, legal. É um tema muito bom. Vamos começar lá de trás. Eu, como instrutor, eu nunca tive experiência com sala de aula. Porém, eu tenho uma grande experiência aí com acesso por corda e coordenando equipe. Eu tenho mais de 10 anos aí, né, em outras empresas que eu passei, uma delas eu fiquei 10 anos como coordenador. Então, essa parte da parte prática, para mim é muito tranquilo. Então, eu tive que aprender algumas manobras na parte da qualificação, que é o certificado que eles recebem. Eu precisei de entender como que eram as manobras, mas aí fluiu bem tranquilamente. Por quê? Porque eu já tinha entendimento de campo. Então, pegava ali, eu sabia como orientar a pessoa a fazer uma manobra, como orientar a pessoa a entrar na corda, sair fazendo transferência. Isso para mim sempre foi muito tranquilo. Então, eu tirei essa parte mais de letra. A parte de aula, que nem você falou, foi um pouco mais moroso e ainda eu estou caminhando. Eu confesso, eu preciso ainda de bastante treinamento, porque é aquilo, quanto mais você treina, mais você vai ficar, né, melhor você ficar. Então, essa parte da parte da teoria, eu preciso ainda de, né, mais, eu tenho um incentivo, graças a Deus, né, a Alpcom colocou lá para mim, eu tenho, né, um coach que ajuda nessa parte. Então, para cada vez aprimorando mais, para ir entregando uma aula com mais qualidade. Mas, que nem você falou, graças a Deus, eu estou conseguindo passar o conteúdo para os alunos, eles estão conseguindo entender. Uma vez ou outra, que nem tem essas reprovações, que pega um que tem um pouco mais de conhecimento. Aí pega a parte de estudos. A pessoa não tem muito estudo, não tem muito entendimento. Ele até passa na prova teórica. Não, passa na prática, mas acaba reprovando a teórica. E aí vem de alunos para alunos. Então, essa parte aí da escola, é isso aí. Eu estou caminhando, graças a Deus está dando tudo certo. Eu me vejo hoje, né, com, né, uma bagagem maior. Eu agradeço ao Alpcom pela oportunidade. E essa parte aí é isso. Cada vez aprimorando mais. Mas eu acho que
o que ele tá falando aí faz sentido, né? Alguém que veio da prática, você sempre teve à frente, na linha de frente de trabalho, coordenando a equipe, e aí você passa para dar aula, você sente um pouco de dificuldade nesse início, que é normal. É normal, faz parte. E outra, a prática leva à perfeição, né? A cada turma, a gente tá na 15ª turma? Isso, vamos para 15ª 15ª. 15ª turma. Então, é normal que daqui a 5, 6, 7 turmas, o Felipe, lá do início, já foi embora e já é um cara diferente, um cara novo aí que tá com uma nova prática, uma nova didática, e isso é normal, vai se desenvolvendo. Sim, com certeza. Uma coisa que eu venho observando é assim, os alpinistas hoje, ele chegou no seu treinamento, eles focam muito na parte prática. Então eles já chegam com medo, eu posso reprovar. Só que aí acaba pecando um pouco. Tem alguns, que não são todos, tem alguns que estudam um pouquinho menos. Eles têm os dias, tem pessoas que ficam lá alojadas, então ele fica lá a semana inteira. O cara, ele tem a semana inteira ali, ele pode estar estudando, mas não, o cara fica preocupado na hora ali das manobras e acaba deixando passar um pouquinho ali na teoria. Então, isso daí para os alpinistas, né, prestar atenção e focar nisso daí. As duas provas, tanto a prática quanto a teoria, reprova. Então, se atentar a isso daí, para tirar uma boa nota. Ô Felipe, vamos falar de mão de obra um pouco. Nós temos hoje uma escola, então assim, vamos imaginar que se nós temos uma escola, a Alpicon não tem problema de mão de obra. Ou tem problema? Temos. Temos, até com a escola. Por quê? Até com a escola. Assim, vamos lá. Hoje no mercado a gente treina, a ANEAC dá a certificação para os alunos, certo? Certo. Beleza, aí nós estamos colocando bastante profissionais no mercado. Porém, muitos deles não têm ainda experiência. Então, tem outros que o cara quer o salário, quer receber, porém não tem compromisso. Então, isso daí acontece com a gente. Por mais que nós temos a escola, tem muito funcionário lá que passa lá e fica um mês. Você vê que o cara não tem interesse, ele não quer crescer na vida e acaba, né, prejudicando. A gente tem todo um custo ali para fazer a contratação dessa pessoa, o gasto para, né, pagar ali a documentação, e passa uma semana, duas, o cara não tá nem aí. Acaba se desligando da empresa, temos que correr atrás. Então hoje nós temos ainda, né, bastante trabalho com mão de obra. E eu acho que vai continuar sendo assim enquanto o mundo for mundo. Essa foi boa. A mão de obra, acho que todos os setores a gente acaba perguntando, a gente conversa muito com bastante pessoas, né, de outros setores, e a reclamação no geral é sempre a mesma, a falta de qualificação da mão de obra. É importante lembrar, isso a gente fala sempre, que o acesso por cordas do alpinismo é uma ferramenta, um facilitador para o profissional, mas que só isso não é o suficiente. Exatamente. Porque uma empresa não contrata a Alpicon ou qualquer outra empresa do segmento para falar, cara, eu quero que você desça aqui na minha fachada, para fazer uma apresentação. Não, ele quer que você desça na fachada para resolver um problema. E para você resolver esse problema, você precisa ter um conhecimento a mais. Um profissional. E é isso que às vezes falta na mão de obra. E é óbvio, no começo você não tem essa experiência, mas é importante buscar, aprender, tentar sempre se especializar e aprender um pouco mais. Por isso que, mesmo com a escola, a gente continua tendo problema com mão de obra. Porque parte muito também do interesse da própria mão de obra se especializar e querer evoluir. Né? Sim, com certeza. Hoje a gente pega alguns trabalhos, por exemplo, nós pegamos um trabalho e vai trocar as luminárias. Tudo bem, nós precisamos de um alpinista, ele tem que ter no mínimo ali o curso de GNR10. A empresa vai ter que correr atrás. Então, é muito da pessoa. Ela teve força de vontade? Não tem. Ela é alpinista, que ele falou. Precisa de fazer um trabalho de alvenaria, troca de pastilha, que seja. O cara tem entendimento? Não tem. Vamos treinar o cara? Tudo é tempo, é gasto. Exatamente. Acaba ficando complicado. Hoje nós vamos fazer uma visita aqui numa torre de iluminação próxima ao Shopping Morumbi ali. E ali, Felipe, eu me deparei com uma situação um pouco fora da curva. Cara, eu vejo hoje que os alpinistas, de verdade, tem muitos que estão nos assistindo. Eu sou alpinista, sabe subir e descer. Mas não sabe, Felipe, como olhar um fio se está solto, identificar. Então o cara só está preocupado em se formar em alpinista. Ele tem que entender, Felipe, que só ser alpinista não serve, não. Que ele tem que se profissionalizar. Como o Anderson acabou de falar, e você, é uma ferramenta de um degrau. Agora, o cara não procura um NR10, 33, não sabe nem o que é o medidor de gás.
E se esse cara não se profissionalizar, ele acaba sendo um faxineiro pendurado. É que não é legal, assim. Você Então, tem assim, razão. você que está lá dentro do centro de treinamento, essa consciência existe por parte deles ou eles acham que só o alpinista tá bom? Tem alguns, por exemplo, vamos lá, que são níveis, né? Por exemplo, você pega um cara que é nível 2, ele tem um pouco mais de conhecimento, ele já tem mais um interesse, tanto é que ele já passou de nível. Então ele já tá como nível 2 e já tem um pouco mais de interesse. Agora o cara que já tá chegando como nível 1, aquele ainda mais que apresentaram para ele esse trabalho, ele vai começar a entender que ele vai, ele acha tudo bonito, é tudo legal. Até ele começar a entender que, opa, eu preciso de crescer na vida. Eu vou ficar como, é que nem você falou, faxineiro pendurado a vida toda? Não. Então, até ele começar a entender isso daí, demora um pouco. Ah, não, preciso de passar de nível, preciso de uma qualificação, preciso de estudo, um treinamento. Então, Exato. E aí vai da empresa também, né? E não que a gente está falando demérito da profissão de Não, faxineiro, não é nada não, disso. não. É que um profissional que está na fachada, ele tem uma condição de evoluir e a cada vez ele conseguir exatamente. galgar novos passos, né? Entendo esse ponto de vista de vocês aí. Mas é que assim, sempre vai vir em mim porque eu que faço 100 entrevistas e eu que... Cara, e de verdade, o que eu vejo no mercado hoje, Felipe e Anderson, um povo despreparado. Muito. Que ele só está preocupado quanto é minha diária. Quanto custa meu salário? Quanto eu vou ganhar? Ele não está preocupado em se qualificar. Ele não está preocupado em melhorar. Até porque ele melhorando na profissão, Anderson, o cara vai melhorar como pai de família. Exatamente. Que é o que nós pregamos na nossa empresa. Sim. O cara melhorando, ele vai melhorar muito mais o eu dele. Mas o que nós podemos fazer além, Felipe, de dar só o curso, falar, cara, proeficiência, cara, seja mais alguma coisa, melhora nisso. Então. Do que só pensar no tal do salário. Que a empresa A paga mais que a B, que a C paga mais que a D. E o cara acaba não ficando em lugar nenhum. Essa semana veio um cara fazer uma entrevista que ele está pouco tempo na empresa, acabou de pagar o curso dele, o cara quer sair. Então, isso daí é outro fato. Muitas das vezes está acontecendo isso. Tanto é que o cara, quando ele vai passar a fazer uma mudança de nível, ele não tem nem o dinheiro para pagar para fazer a mudança. Aí o que acontece? A empresa vai ajudar a fazer o pagamento lá, que tem algumas que descontam, tem outras que não pagam lá, dependendo do funcionário, bom funcionário paga. E isso daí que você falou é o seguinte, aqui na Opcom, vamos colocar aqui na Opcom, o que acontece? Por nós pegar muitos trabalhos, diversos trabalhos de vários segmentos. Então, hoje, nossos funcionários, ele ainda tem ainda uma oportunidade, porque se nós pegamos um trabalho de soldador, nós precisamos de soldador, como nós já fizemos, colocamos ele nesse curso de solda. Então, ele foi lá, fez o treinamento, a empresa teve o custo lá, pagou, o cara se profissionalizou. Beleza, tem empresas que até oferecem isso daí. Eu pago 50% e você paga o restante. Tem outras que não. Quando o cara não está empregado, ou então ele está procurando, dificilmente ele vai fazer. Ele quer o curso de alpinista. Depois eu vejo como que eu vou fazer para ingressar em outra área aí. Mas você sabe, Anderson, uma preocupação que eu tô depois de 1 ano e meio, que antigamente gravamos um podcast, não sei o número dele, que nós falamos sobre a profissão. Mas agora, depois de 1 ano e meio formando 105 alunos, cara, eu estou mais preocupado. Essa preocupação eu te falo todos os dias. Sim. Como eu falo para você, que a gente faz 200 visitas por ano, sei lá quantas faz, a gente está preocupado, porque eu não vejo melhoria na mão de obra. Você tocou no ponto que eu gosto também. O cara não tem dinheiro nem para pagar o curso dele. Se o curso vale por 3 anos, se ele dividir antes por 3 anos, vai dar... É pouca 10 coisa, reais. Tem Ele que não ter, tem. tem que ter o planejamento de carreira, né? Em qualquer profissão você tem isso, né? Os engenheiros, arquitetos, todo ano, todo janeiro, o conselho cobra um valor lá e você tem que pagar. Se você não paga e você exerce a profissão, você exerce de maneira ilegal. Então você tem que se preparar para aquilo ali, porque é a sua profissão. E no caso dos alpinistas é a cada 3 anos. Então o planejamento ele pode ser ainda maior. Você pode até ter um planejamento maior. A gente sabe que às vezes acontecem imprevistos na vida de todo mundo, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Mas é importante você ter um planejamento. Para que no dia que seu curso está para vencer, a pessoa
não tem dinheiro para pagar o Eu vou curso e esperar a empresa me pagar? vai ficar sem trabalhar, se essa é a sua profissão, você vai ficar sem trabalhar porque você tá com o curso vencido? Então, Essa é Né? a minha outra pergunta. O curso vencido pode trabalhar normalmente? não. Assim, se pegar uma empresa séria, por exemplo, você entrar dentro de uma indústria, na hora que você mandar a documentação lá e passar lá pelo SESMIT lá, que ele fazer a avaliação lá da documentação para aprovar a atividade, vai brecar esse cara. Porque vai ver, lá na ANEAC você consegue colocar no computador lá na internet, você põe o número, o nome do cara, vai aparecer lá, válido ou não, né? Então, não pode. Ele vai trabalhar, vamos lá, ele vai conseguir trabalhar em um condomínio predial que ali tem muitos hoje que já tá sério, que tem Isso aí. toda essa parte de documentação passa ali pela parte ali administrativa e eles brecam, mas tem uns que não. Pega ali só quer atividade, vai conseguir nesse local. No setor industrial, Não dificilmente consegue, ele não vai. Mas consegue você entrar. que está muito próximo deles, tanto no operacional quanto na sala de aula, você acha que tem melhorado ou é a minha visão de um pouco mais de longe? Porque você está muito próximo deles. Como que você vê? Ó, eu vejo assim, é que nem no começo da entrevista que nós começamos a falar. Tem aquela galera que, assim, tá ainda na aventura, conhecendo o acesso por corda, alguém apresentou, ele tá achando tudo lindo. Então, ele ainda, até ele pegar assim, esse estalo para começar a ingressar e começar a se profissionalizar, vai demorar um pouco. Tem aquele pessoal, porém, essa galera aí, muitos já estão empregados. Porque quando é uma pessoa interessada, que corre atrás, que tem o treinamento, tem certificação de outros cursos, dificilmente uma empresa solta. Então, aí o que acontece? Aí a área de trabalho, o Brasil, o que acontece? Vai ter esses funcionários que estão chegando agora e esses que já têm qualificação, as empresas estão segurando, não solta. Tá mantendo, né? Se nenhuma empresa, se o funcionário, ele tem bom comportamento, ele entrega e é um cara capacitado, cara, dificilmente eu vejo uma empresa que o cara é ético, tem bom comportamento, entrega tudo que você pede. Aí você manda embora e vai Como é que você vai fortalecer outra mandar? empresa. Exatamente, Não como tem é que você manda embora um cara desse? Na minha cabeça não tem sentido, entendeu? Então, o cara qualificado, ele tem mercado de trabalho sempre. E a gente tinha falado há pouco tempo atrás que o cara procura porque empresa A, B, ou C ou D paga mais. Não é bem assim, né? A empresa A, B ou C paga mais para quem merece ganhar mais, para quem tem Exatamente. qualificação para ganhar mais. Do cara na empresa A ou B ou C, se ele chegar ganhando um salário um pouco maior que ele estava numa outra, mas ele não entregar, é rua, não tem essa. O mercado de trabalho é assim, você tem que entregar para você. É uma troca, você tem que Exatamente. entregar para receber. Exatamente. É meritocracia, até porque eu sempre falo para vocês, quem paga o salário são vocês mesmos, não é a empresa. Não tem esse negócio da empresa é boa, não. O time é bom, a equipe é boa. Então, é meritocracia. E como nós temos hoje, acho que 21 funcionários, e nem todos, viu, Anderson, também entregam, como você falou. Tem uns que não entregam e tá tudo certo. Tem uns que entregam, que você sabe disso. Mas mesmo assim, os que entregam não entregam, cobram a mesma coisa. Tipo, mais Alpicom, mais... Então, assim, eles têm que melhorar como profissional. Eu vou sempre bater nisso. Tipo assim, cara, o cara tem que se tornar profissional. Ele sendo um profissional, ele vai trabalhar em qualquer lugar. Exatamente, é isso mesmo. É uma coisa que a Alpicom, não que seja diferente das outras, mas a gente prega muito, é assim, vamos contratar a pessoa. Hoje nós temos muitos dos meninos que estão começando, mas por quê? Porque a gente contrata o caráter. O profissional, a gente, por mais que a gente tenha, que nem você falou, nós temos 21. Nós temos muitos que já são especializados. Então, nós conseguimos colocar numa equipe um que está começando e dar o treinamento dele. Então, se a pessoa é de bom caráter, né, boa índole, o profissional a gente cria. A gente ainda tem esse espaço dentro da Alpicom. Não que as outras empresas não sejam assim. Mas aí nós temos esse espaço porque nós já temos profissionais especializados que conseguem estar ali ingressando esses meninos no ramo de trabalho, aí, sendo profissional. Até porque precisa, né? As pessoas precisam de oportunidade. Elas estão ingressando no mercado de trabalho em busca de oportunidade. Então, é uma obrigação das empresas, do mercado como um todo, oportunizar essas pessoas. E aí, essas pessoas têm que entregarem, têm que fazer jus. Porque se não fizer jus, não tem como. Então, é o que a gente está falando, é uma troca. A empresa oportuniza alguém que não tem experiência, que não tem nenhuma bagagem, tá te dando essa oportunidade de você ingressar no mercado, num curso que você acabou de formar, e o mínimo que se espera é que você se esforce para aprender, para se desenvolver. Se chega com 45 dias, 90 dias,
você percebe que o cara não saiu do lugar, aí o problema não tá no mercado, o problema não tá em ninguém, tá só no profissional. E a demanda tá alta, né, Felipe? Assim. Eu tenho percebido, viu, que não tem alpinista no mercado. As empresas que tem tá correndo para qualificar. E então nós temos aí um buraco aí que tem muita mão de obra aí que nós estamos buscando. Tem muitas pessoas que querem ser alpinista, que é um bom segmento. Você indicaria? Por quanto tempo você tem de acesso? Eu já vou para 20 anos já de trabalho em altura, né? Comecei como NR35, depois se qualifiquei numa empresa que eu entrei, fiz o nível 1 e aí não parei mais. Assim, eu indicaria, vamos lá, hoje eu vou colocar muito exemplo do Opcom, porque esse que você está falando sempre passa por nós. Tanto é que hoje na escola, muito dos alunos, desses 100 e poucos alunos que passa, é a empresa que coloca. Ela tem um trabalhador ali que já é um profissional, por exemplo, o cara é eletricista, ele é soldador, ou ele faz algum tipo de trabalho, e ele precisa agora, com esse que a gente falou, o mercado aquecido, ele está pegando esses trabalhos de altura. E aí ele faz o quê? Pega os profissionais dele e está mandando para a escola. Então, muitos dos profissionais que estão passando hoje pela escola são profissionais que, na cabeça dele, nunca pensou em trabalhar em acesso por corda. E estão se qualificando aí, se profissionalizando como alpinista. E aparece muito aluno para você que o cara cai de paraquedas e fala: tô aqui, não sei o que eu tô fazendo, a empresa que mandou, como que é? Passa sim. Passa alguns que quase fala que me obrigou a estar aqui, então eu vim. Né? Então a demanda é tão grande que a empresa pega e fala: vai fazer. Vamos supor, a empresa tem X funcionários. Ela está com a demanda, ela precisa de 10. Então ela vai escolher os 10 ali e não quer saber quem é. Vai mandar lá. E se o cara passar, bem. Se o cara não passar, vai mandar outro. Vai ter que mandar outro. Exatamente. E você já pegou aluno assim, difícil? Peguei alguns difíceis, tanto na parte teórica quanto na prática também difícil. Mas assim, vamos lá. Vai muito da pessoa. A força de vontade dela é o que vai contar ali no final. Tanto na prática como na teórica. Se o cara se esforçar e tiver um pouquinho de entendimento, ali ele consegue fazer uma boa prova. Porque o cara se esforçou, ele pegou ali, por mais que é um conteúdo que ele nunca teve, né, próximo daquilo, ele vai pegar a semana, né, opa, eu tô aqui, pegou a semana e treinou, estudou. Lá na parte da nave, que é a nossa aula prática. O cara se esforçou, o cara subiu, fez todas as manobras ali. Mesmo que ele não saiba fazer, ele se esforçou, ele tentou, ele tirou dúvidas. Então, ali, dificilmente, esse cara aí, ele fica para trás. Você vê que é um cara esforçado. Mas é o que a gente estava falando lá atrás, né? A questão da oportunidade, a questão do interesse da mão de obra, do profissional. A empresa está fazendo um investimento nele, né, tá pagando um curso, tá afastando ele das atividades por uma semana, porque o curso você passa uma semana, é dedicação total por uma semana, e ainda assim o cara não se esforça nem para ele aprender aquilo ali, porque na cabeça dele, de algumas pessoas, é bom para a empresa. Não é, cara. A empresa está ganhando porque ela precisa de um profissional com maior qualificação. O mercado não. Mas para você, pro cara que está sendo profissional, que está se profissionalizando, é muito melhor para quem está fazendo o curso. É um conhecimento, uma capacitação a mais. Mas, infelizmente, muitos profissionais não têm essa percepção, não querem fazer. É complicado. Assim, colocar um cara desse nível aí no mercado de trabalho acaba sendo até perigoso. Porque tem a escola que ali deu treinamento, tem o avaliador que passou esse cara. Então, por isso que tem que ser muito criterioso ali na hora de fazer uma avaliação nessas pessoas para ver realmente ele está apto a, né, um trabalho de acesso por corda. Ele tem compromisso em, se tiver um trabalho de resgate ali, ele fazer parte de uma equipe de resgate para salvar uma vida. Então tem que pensar tudo isso daí, porque é você colocando um profissional que às vezes não está capacitado no mercado de trabalho. E é vidas, né? E você, como professor, como instrutor, quando você percebe isso, você tem uma avaliação, um olhar diferente para aquele cara. Porque você sabe que aquele cara não está ali porque ele quer. Ele está ali porque foi, entre aspas, obrigado. Então você já começa a observar ele diferente. Assim, não diferente de que eu vou reprovar, mas começa a observar se ele vai fazer o que é certo para você não aprovar um cara que não... Não, exatamente. A gente nós adota esse método na escola, que é o seguinte. Nós temos até mais ou menos quarta-feira. Então, ali nós vamos fazer uma avaliação com ele. Né? Às vezes até o cara que é obrigado. Às vezes tem um cara que
paga o curso, ele quer fazer o certificado, quer ter o certificado de acesso por corda, porém não é do cara, ele não nasceu para aquilo, tem muito disso, o cara não nasceu para isso. Então você vai vendo ali, o cara não tem aquele molejo, ele não consegue, né, fazer as manobras, você vê que dificilmente ali no dia da qualificação ele vai passar. Então a gente, né, tem uma conversa com ele, ó, você acha que não é melhor você treinar mais um pouquinho? Vamos tentar mais uma vez, você volta na outra semana, você faz mais um treinamento, pra você conseguir fazer uma prova legal. Então a gente tenta passar isso pros alunos, para ele, né, ter uma E tem essa experiência boa, né? E tem essa comunicação com a empresa também. Se perceber que o Você vai avisar a empresa lá Você pra avisa a quinta-feira, empresa, o cara olha, não vai ir. esse cara não... Então, né, você comunica a empresa, temos que comunicar, ó, seu menino aqui não tá bem, ele não tá conseguindo desenvolver, porque muitas das vezes a empresa está pagando. Ele é funcionário, mas a empresa tem uns que não, paga por conta, mas muitas vezes a empresa está pagando. Então nós temos que passar esse feedback aí e mostrar para a empresa o que está acontecendo. E tem uma coisa muito importante na Upcom que eu sempre, quem abre as aulas sou eu. Eu falo, acho que 5 minutos. Eu falo que a Upcom não está preocupada com o dinheiro do aluno. Sim. Até porque nós não vivemos da escola. Sim. Nós vivemos de serviços. Até agora nós falamos da porta de entrada que é o N1. Então a dificuldade do N1 no mercado, a dificuldade de se ingressar. Aí depois nós muda um pouco de categoria para o N2. Que o cara já tem que ter 1000 horas, o cara já passou por tudo isso que nós falamos até agora do N1. Agora vamos falar para o N2. E aí eu vou falar por mim de novo. Cara, a dificuldade de achar um N2 no mercado. Por quê? Então, não tem mão de obra, tem mão de obra, tão embarcado, não tão embarcado. Porque, Felipe, é um mundo que... Cara, eu queria viver esse mundo. Cara, eu preciso entender. É que nós acabamos de falar. O que acontece? Quando você pega um nível 2, ele é nível 2. Mudamos o nível agora. Certo. Agora vai. É um cara que já tem um pouco... Que nós assim, falando, ele tem mais um interesse. Então, nem todos estão embarcados. Tem muito profissional que está aqui trabalhando aqui, né? Assim, quando a empresa pega um profissional interessado, né, comprometido com a função, o cara ele já fez um nível 2, ele é um cara interessado. Ele tem mais umas qualificações. Então, a empresa não solta. Então, muitos estão empregados. Os que estão ingressando agora no mercado de trabalho, beleza, estão aí na correria, um ou outro vai aparecer para fazer entrevista e muitos deles estão trabalhando. Mas no mercado tem sim nível 2 aí. Tem. Bons. Bons. Porque profissional a gente bom, tem... Mas não entendi. Não, tem cara que tem profissionais nível 2 bons sim. Tem cara que já trabalha como nível 1, não só porque ele te passou a qualificação de nível. O cara já trabalha antes disso, com acesso por corda. Então, o cara é bom. Tem profissional. Quando o cara é bom mesmo, que nem você está falando, dificilmente ele vai estar desempregado. Ele vai estar trabalhando. Então existe margem no mercado aí para os níveis 2, pro profissional então, nível 2, né? Então nós estamos falando que assim, pela deficiência de N2 no mercado, temos aí, o N1 quiser virar N2, pode ir para cima. Pode ir para cima. Mas, só me responda mais uma pergunta. O pode ir para cima é só pensando no salário? Porque se eu subir de cargo... Aí entra no que vai ser um nível 2 meia boca. Se for só pensando... Rapaz, tem mas eu vou ganhar mais? Não, mas não é assim. Tudo bem, você vai ganhar mas... mais. Mas você vai ganhar quanto tempo? Até o cara ver que você não... Aí já era. Porque você aí... vai ficar no caminho. O que na sua visão como coordenador, que você já tem mais de 10 anos fazendo... Na linha de frente, né? Vendo. Com certeza você já viu muito cara bom e muito cara ruim. Sim. Normal. E agora também como instrutor. O que, na sua opinião, faz um nível 2 ser um cara bom? O que você poderia dedicar aí para os alpinistas? Falar, você é N1, quer virar N2 e você quer ser bom, você precisa saber isso aqui, ó. Sei, trabalhar com isso, coordenar equipe, liderança, postura, o que é? O que diferencia? Assim, de verdade, o primeiro é o comprometimento, o esforço da pessoa. E assim, ele tem que ir para cima, não só no sentido de só trabalhar, ele tem que entender como que funciona por trás disso. Então, como que é um planejamento, o cara ser um nível 2 bom, ele tem que saber, porque ele dali de um nível 2 é um passo para ele se tornar nível 3. Então, ele tem que não só entender da execução. A execução ele já fez, de trabalho, ele já fez muito tempo. Então, ele sabe como executar ali. Se é um cara esforçado, ele sabe como fazer. Aí, para ele se tornar um nível 2 bom, ele vai ter que entender como que é, já começar a liderar uma equipe, como fazer um planejamento, a documentação, a parte de documentação, começar a entender ali como tratar o cliente. Então, ali ele tem que saber se comportar, como falar.
Então, o cara tendo isso daí, você pode ter certeza que esse cara voa. Então, resumindo, um cara N2, ele tem que fazer alguns cursos fora o N2. Não, é importante. O cara lê Não, não, bastante. Isso, uma daí boa é leitura, entender, saber falar com o cliente, explicar. Porque, Felipe, a partir do momento que o cara se torna N2, cara, eu já vi N2 que não sabem fazer um bloco de polia, uma transferência. Só que o cara é N2. Então, tem aquilo que nós falamos, tem que ver o esforço do cara. Ó, hoje nós vamos pegar pela Opcom. Se nós colocamos um nível 2, a gente deixa ele responsável pela atividade e ele vai tratar diretamente com o cliente. Então, ele tem que saber conversar, ele tem que saber se postar, né? A postura dele vai contar muito. Então, ele vai ser nossos olhos. O que a empresa vai estar vendo é ali, é o PICOM. Opa, esse cara se comporta bem, ele é um bom funcionário, né? Tem que postura. saber liderar e Exatamente. coordenar a equipe dele, cobrar e ajudar quando precisa. Porque assim, o pessoal pensa que um cargo de liderança, principalmente quando é um cargo de liderança que envolve coordenar diretamente pessoas, né? É só o dinheiro que entra. Cara, liderar pessoas, coordenar, trabalhar diretamente com pessoas, eu acho que é mais complicado que qualquer outra área. Porque pessoas você tem personalidade diferente. Hoje a gente está aqui conversando, um exemplo, tá nós três aqui. E amanhã eu cobro você de alguma coisa, você pode virar a cara para mim. Mas o perfil Ontem de aconteceu. mas o perfil Ontem aconteceu. mas o perfil de liderança Tomou uma é comida de esse. rabo, desligou o celular. O instrutor? Foi não. Foi. Mas é isso que a gente está falando. Você precisa saber cobrar. Existe um Não é momento que complicado. você pega na mão, ajuda, mas o líder também tem que saber cobrar, até porque tem alguém acima do líder na hierarquia que está cobrando ele, que está pressionando ele. Se der algum problema no serviço, a primeira cobrança vai ser nele. Então, N2, quer ser líder de equipe, saiba que os amiguinhos que você tem aí no dia a dia, na primeira cobrança, talvez esse cara não seja mais teu amigo. Tá preparado para isso? Se tá, Exatamente. parte para cima. Se não tá, cara, continua como N1. É, E também isso não mesmo. vamos falar, vira N2 e não sabe, o cara não entender qual que é a responsabilidade que tem que ter um N2, É né? grande, a responsabilidade é grande. Exatamente. Uma coisa também que você falou que é importante é, assim, se o nível 2 hoje, ele tá como nível 2, ele tem um nível 3, rapaz, isso daí é de extrema importância. Se ele tá com um nível 3, que o cara tem um bom entendimento, eu, graças a Deus, passei numa escola aí boa, os níveis 3 que na época que eu tive aí, me passou muita coisa. Então é importante, cola nele, né? Tira dele ali o que é válido, né? Para você ter uma carreira aí legal. Então, isso daí é muito importante. Inspiração no bons profissionais, É. e você sempre tem que ter, né? Então, o N2 tem que ter mais responsabilidade. Ele tem que entender que Não é só pendurar. não é só pendurar. Não é só pendurar. Ele tem que pensar em 360 graus, sair da caixinha dele. Como o Anderson falou muito bem, vai ter inimigos, subiu de categoria. É igual na Upicom. Tem hora que vocês ficam putos com o diretor, mas cada um com as suas funções, né? Sim. Mas tem hora que estamos putos. Aí, Felipe, subimos mais a categoria. Estamos com um problema no N1, que já explanamos, 2, agora fomos pro 3. O que você acha do 3, Anderson? Você tem alguma coisa a dizer? Como que funciona o N3? Temos uma prova viva aqui, né? Calma, Mas eu vou falar calma. o que eu espero de um nível 3, né? Se a gente já tem esse nível de cobrança para o nível 2, que é um nível de liderança e tal, para o nível 3 é ainda maior. O nível 3, o nível 2, normalmente, ele está coordenando a equipe dele. Uma equipe composta por, digamos, 4 pessoas, 3 pessoas, ele mais 3, né? O coordenador, o cara já está liderando 15 cara, 20 pessoas. Algumas frentes, né? Algumas frentes. Ele não está ali. Ele já tem uma visão ampla de todo o negócio da empresa. Ele tem que saber cronograma, tem que saber falar com o cliente, participar de reuniões com o cliente, fazer apresentação muitas vezes para gestores, diretores. O nível 3 não é só estar pendurado, porque muita gente também acaba pensando isso. Porque assim, o ideal seria, o cara subiu para o nível 2, ele já tem que saber que o nível 3 entra, além da parte operacional, a parte de gerência, né, de gestão. Então, o nível 3 que tem conhecimento prático e que agrega isso de conhecimento de gestão, eu acho que um cara desse não vai muito bem no mercado. O que você tem a dizer aí, Felipe? O que eu tenho a dizer assim, vamos lá, nível 3, são degraus, né? Então, o cara chegar no nível 3, né, bem qualificado, bem treinado, ele tem que ter passado pelo nível 1
feito bastante atividade, para ter conhecimento. Por quê? Para ele ter conhecimento, porque às vezes ele pega uma frente de trabalho, como que ele vai liderar uma equipe se ele nunca fez aquele tipo de trabalho? Então, como que ele vai falar, opa, vocês têm que fazer dessa maneira? Às vezes o cara que está fazendo ela tem mais entendimento do que ele. Então, por isso são degraus. Seja um bom nível 1, um bom nível 2, porque quando você chegar no nível 3, você vai ter capacidade, né? Você vai ter bagagem, né, para exercer sua função bem feita. E não é só na atividade, não, né? Como que nem você falou, na parte administrativa. Hoje nós temos algumas indústrias que a gente presta serviço, que fora o planejamento, você sabe bem que a gente trabalha junto aí, nós elabora lá o projeto, executa, coloca tudo ali no computador ali e depois eles pedem para fazer a apresentação. Então você tem que ir lá numa sala lá, pessoas que não entendem nada, ele só quer saber como que vai fazer essa atividade. Então você tem que ir lá colocar na tela, mostrar de que maneira, fator de queda. Então você tem que apresentar todo o projeto para aí sim eles conseguirem fazer a liberação. Dependendo do que você vai falar. Tese, né? Exatamente. Dependendo do que você vai falar ali mesmo, parou tudo. Ou vamos pensar melhor para a gente executar essa atividade, senão nem atividade tem. Exatamente. Então o nível 3 ele tem que pensar bem, né? Como você falou, 360 graus, porque fora ele saber das atividades para conseguir passar para as equipes, ele tem que ter esse estudo, aí. Né, ter um planejamento por trás. Só uma estatística que eu tenho aqui, que você sabe qual é a estatística, né, Anderson? Sim. De 104, só passou 2 N3. Mas só passou por quê? Porque só tiveram poucos N3 ou... Poucos N3. A minha... que N3 é assim, vamos lá. Deu outra risada, por que, Fernando? Não, porque é uma coisa que é real, é uma coisa que acontece. Vamos lá. Hoje nós temos clientes, certo? Nós temos clientes. Graças a Deus, bastante. Temos muitos clientes. O nível 3, ele já passou por vários sem treinamentos, ou alguns. Tem aquele que ele, às vezes, por exemplo, eu já estou vou fazer minha terceira renovação, eu já fiz em alguns, hoje eu faço na Upcom. Mas se eu não tivesse na Upcom, com certeza eu ia fazer minha renovação, onde que eu já fiz a última. Que eu me sinto bem, sinto confortável. A não ser que abre um CT ali muito próximo de casa. Não compensa eu viajar, pagar um dinheiro, sendo que tem um CT agora próximo. Alguns anos atrás, não tinha tanto esse número de CT que tem hoje no Brasil. Então, os N3 faziam o quê? Eu vou para lá mesmo. É lá que eu fiz meu nível 1, nível 2. E quando eu for renovar, eu vou ir naquela escola novamente. Vai continuar, né? Ok, mas assim, o que me preocupa no N3 é... Eu acho que é uma puta mão de obra, acho que os caras estão... Mas assim, o N3 é só planejar? Não. O que a gente precisa entender... Porque o N3 subiu. A função dele é só planejar. Eu não posso mais colocar a mão na ferramenta. Porque senão, Felipe, a gente vai chegar num mundo que aí a escassez vai aumentar e muito. Porque assim, o N3, que eu entendo, é o seguinte, cara... E não é porque eu tô na sua frente, não. Eu já trabalhei, tô nisso há 15 anos. Cara igual você é difícil. Por mais que você dá mais trabalho que a Natália, cara, você é um dos melhores que eu já vi. Entendeu? Mas assim... A Nath não dá trabalho, não. Rapaz, presta atenção. O que eu percebo, Felipe, assim, vira N3, não põe mais mão na ferramenta. Eu vou falar assim, por mim, eu sou um executante, eu gosto de estar na atividade. Tenho a parte de planejamento, mas eu gosto de estar ali no campo, eu gosto de executar. Você tem que estar do lado dos seus... Então, é aquilo que nós estávamos falando agora. Para você orientar um profissional ou sua equipe para fazer, você tem que saber como você... Vamos lá, vamos pegar um trabalho de um telhado. Nós precisamos de fazer a manutenção daquele telhado. Às vezes, quem está ali na equipe, ele não sabe como fazer. Então, precisa de alguém lá orientar. Então, nível 3, se ele estiver de frente da equipe, ele tem que estar lá fazer... Ele tem que mostrar como que faz, de que maneira faz, fazer bem feito, que aí os profissionais vão seguir, né, daquela maneira. Então, o cara tem que fazer, não é só vou planejar, não é assim. Ele tem que executar, ele tem que fazer. Às vezes é um acesso difícil, ele tem que mostrar para os profissionais dele ali como que faz. Às vezes ele precisa, o que você está falando, mostrar para o cara como faz, né? Assim, porque eu acho até que os N3, os níveis... Você chega nesse nível, com a experiência, é normal você querer trabalhar menos pegando na ferramenta e trabalhar mais na parte de gestão. É normal. Desde que, e aí parte do N3, ele prepare a equipe dele. Para que ele não precise
subir no telhado, e acessar a fachada para fazer um trabalho que um N1, um N2 poderia fazer. Mas aí precisa partir dele, da visão estratégica dele, falar, olha, para eu trabalhar menos em cima do telhado, na fachada, eu preciso preparar a minha equipe mais. Exatamente. Aí, perfeito. Aí você consegue fazer essa parte de gestão. Agora, se você, como líder de equipe, coordenador de equipe, não prepara a sua equipe e ela fica dependente de você estar à frente, não tem como você fazer gestão se ela depende de você para isso. Não vai conseguir nunca. O Anderson tocou num assunto muito importante, gestão. Eu acho que é isso que está faltando. E não é todos, não. Viu? Tem N3 que passou por nós que... Muito bom também, de ferro. Com certeza. Agora, assim, o que está me preocupando é... Eu vou sempre citar o seguinte. Cara, quero ganhar mais. Nós também queremos ganhar mais. Todos nós saímos de casa não é para brincar. Mas o ganhar mais é entregar mais. Exatamente. O ganhar mais é responsabilidade. Você Isso, precisa entregar mais. Mas tantos N3 estão nos assistindo agora que falam, não, mas eu quero... Tem que entregar. Mas isso aí é em qualquer área. Eu vou até citar a maioria das pessoas gostam, né, aqui no Brasil. Vamos pegar aqui um comparativo com o futebol. Se você tem no seu time um Messi, um Cristiano Ronaldo, esse cara vai ganhar mais que todo mundo, né? É natural, pelo nível que eles alcançaram. Mas se der qualquer problema, se o seu time foi eliminado, perder uma final, quem que vai ser a primeira cobrança? Quem que vai ter que dar entrevista, responder, tomar chicotada? É o Messi, é o Cristiano Ronaldo. Não é o cara que ganha menos que tá lá atrás escondido. Entendeu? Então, você quer ganhar mais, você precisa fazer mais. E a cobrança vai ser maior. Não tem como. É proporcional. À medida que você cresce, a responsabilidade cresce também. Exato. Tem muito o que fazer. Olha, Anderson, depois de algum tempo, assim, eu entendi que demanda tem. Demais. Sim. Muita demanda. O Picon tá... Hoje vocês sabem disso, que a gente não consegue atender todas as demandas nossas. Que aí surgem as entrevistas. Isso. Exatamente. Profissionais. Mão de obra está em falta. Então nós temos demanda e mão de obra. O que precisa é bons profissionais querendo se qualificar. É isso. Não só preocupado assim, meu patrão está pagando... Não, o cara ir lá e falar, vou dar o meu máximo essa semana, vou treinar, vou para cima, vou passar, vou ser o melhor aluno. E quando sair daqui, vou mostrar na empresa que eu tô bom, pro eficiência. E depois falar, cara, agora eu preciso ser valorizado. Entendeu? Então, é isso mesmo. Até porque quando você entrega muito, você tem todo o direito de cobrar. Sim, é uma troca, né? Então, Exatamente. Você tá entregando muito, mais até do que foi pedido... Rapaz, eu sou o cara mais a favor de falar, rapaz, olha, eu tinha que fazer isso. Eu faço isso. Rapaz, eu tenho que ganhar proporcional a isso aí. Isso mesmo. E é justo, não é? É justiça. Ganha, Justiça. ganha, não tem o que fazer. ganha. Exatamente. Meritocracia. Exatamente. Meritocracia. É isso que eu prego para vocês. Assim, vocês são os pilares nossos lá. E tenho até muito orgulho que vocês são dos pilares. Aqui tem dois. Tem o financeiro que tá doidinho para cortar nossas despesas. Mas Tem que chamar ela pro podcast. Vamos próximo. chamar, calma. Mas assim, cara, depois de 15ª turma, mesmo sem dando a rentabilidade que nós já sabemos, nós colocamos 104 pessoas no mercado. Isso é bom. Sim. Temos umas dificuldades, mas é 104 profissionais que... Se Deus quiser, não vai ter problema que, tipo, 6 sair de um telhado, 6 sair de qualquer situação de acesso por corda. É isso? É isso. Hoje, nós, que nem se falou, nós temos orgulho e isso daí é a escola, que nem se falou, rentabilidade, não traz o lucro. Nós não vivemos disso, nós é trabalho, mas a escola, graças a Deus, colocou nós num patamar acima. Hoje nós somos muito conhecidos aí, por ter nosso treinamento e a execução do trabalho, da maneira que a gente executa um trabalho de qualidade. Então, hoje os clientes olham nós com outros olhos. Então, hoje nós chegamos numa empresa, eles, além da gente fazer as atividades, eles indicam a gente, opa, o pessoal lá da técnica de segurança do trabalho falou, além deles ser executante de trabalho, eles têm o CT ali. Se precisar de um curso de NRT5, pode chegar no Opcom. Então, hoje nós estamos, né, num patamar acima, muito mais reconhecido, graças à escola e os alunos que vêm passando ali e fazendo toda essa divulgação. Para nós foi muito importante isso daí.
Isso é bom. Isso Nós aí. estamos entrando na nossa reta final da nossa gravação, Certo. do nosso podcast, com o nosso professor, instrutor, Felipe Souza, N3I. N3, vai ser aí, calma o coração. Felipe, é assim, cara, eu queria que você olhasse para aquela câmera e falasse assim, para tantas pessoas que quero ser alpinista, quero integrar no mercado, qual o conselho que você daria, o que você falaria para eles, como melhorar, que você como professor, nada melhor do que você para dar uma dica para eles. Para aquela câmera ali, explica o que cara, fala, eu virei, vocês podem, fala para nós aí. Vamos lá então. Assim, para quem está chegando, que está conhecendo ainda esse ramo de acesso por corda, assim, é um segmento que tem muito trabalho. Você consegue realmente, você vai ter um valor, você consegue ganhar um salário legal. Porém, aquilo que nós estávamos falando todo no decorrer aqui da entrevista. Você precisa da sua proeficiência, seu esforço. Então, quanto mais você fazer, mais você entregar, e seu interesse principalmente. Se você tem interesse, né? Às vezes, eu tô chegando, eu conheci por um amigo e eu vou ver se vai dar certo. Beleza, mas faça tudo que você for fazer na vida, faça bem feito. Faça com força de vontade que você vai ver que no futuro, aí no final, vai dar certo. Isso daí é o que eu tenho para falar. Tudo que você fazer de coração, fazer com vontade, dificilmente vai dar errado. É isso aí, Felipe Souza. Olha, você viu aí, Anderson? Eu tô quase me formando em alpinista. Eu não. Da próxima turma, Anderson, Vai fazer nenhum. eu acho que não picou, ia ter um belo N1 lá, viu? Eu Não tô pensando em você. Não, pra mim eu já vou logo te adiantando. É cada um na sua zona de Eu conforto, acho na assim, sua área, né? engenheiro, alpinista, é poucos. Eu não conheço Porque- nenhum, não. Porque a maioria, a loucura que a maioria tinha, gastou entrando na faculdade de engenharia. Foi isso. Anderson, estamos chegando na reta final. Queria agradecer o Felipe, você. Que assim, cara, eu cada dia que passa me dedico mais a esse mercado. Estou nele, vamos viajar agora vamos lançar um novo produto. Vamos viajar para Bahia o mês que vem, junho, né? Julho. Mostrar ao Picon fora. Temos alguns trabalhos aí que é surpresas, até fora, tem pessoas nos procurando. Então é assim, o que eu puder fazer para o mundo de acesso por corda, a gente vai fazer. Nós temos o nosso Alpilink que o mês passado falou sobre a nova norma, CBO. Então assim, o que nós podemos fazer pelo mercado, nós estamos fazendo. O que nós podemos fazer para qualificar mais pessoas, estamos fazendo. Então assim, o Alpicon está de portas abertas e o que o Alpicon precisar e alguém precisar da Alpicon, estamos com as portas abertas. É isso? Você como professor, se alguém bater lá... Sim, estamos aí. Manter contato com a gente. Estamos de porta aberta para receber todos. Queria agradecer, né, a oportunidade também. Agradecer o Gilberto, que nem ele falou aí, é um cara que ele é muito dedicado a isso, cara. É de verdade, não é só porque eu estou na frente dele. Ele é um diretor que ele se preocupa, esse nosso ramo de acesso por corda aí. Você vê que ele investe muito na empresa, e não só na empresa também, como nos profissionais que ele tem. Então ele quer ver o negócio fluindo, não pensa só nele. Eu tenho muito a agradecer aí por fazer parte da equipe. Anderson, você é o nosso mentor, finaliza aí. É isso aí. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer aí por essa oportunidade. Sempre esse bate-papo assim é legal, né? É bom mostrar pro mercado, para todo mundo aí, para os alpinistas, que existe muita oportunidade no mercado e precisa de profissionais que queiram agarrar e abraçar com vontade essas oportunidades. Então é isso, pessoal. A gente está encerrando aqui mais um episódio do podcast. Espero que todos tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar. Coloca suas sugestões, façam perguntas, acessem a gente nas redes sociais, sigam a gente no Instagram, no LinkedIn, a gente está em todas as redes aí, sempre trazendo novidades, sempre trazendo informações para todos vocês. É isso aí, pessoal, obrigado e até a próxima. Um abraço.